sensíveis. Auschwitz. O lugar mais amaldiçoado de todos, foi o maior campo de concentração e extermínio do Terceiro Reich. É estimado que 1,5 milhão de homens, mulheres e crianças tenham sido assassinados nesse local ao longo de 5 anos. Entre as vítimas deportadas para o campo, havia uma família com um destino em comum, a família Ovitz. Uma das únicas famílias que sobreviveram a Auschwitz sem perder ninguém. Ovitz era uma família judaica da Transilvânia, na Romênia. 7 dos irmãos e irmãs tinham nanismo, tornando-os a família mais importante com nanismo da Europa. La famille Ovitz, por eles serem judeus, o que era considerado uma monstruosidade pelos nazistas, estavam destinados a desaparecer. A sobrevivência deles se deveu a um encontro com um homem jovem e ambicioso ao chegarem em Auschwitz. Ele tinha a ambição profissional e científica de empoderar o povo alemão, e isso se tornou a chave para a sobrevivência da família. Esse homem ambicioso se chamava Josef Mengele. Infelizmente, o mais infame médico nazista. A crueldade rendeu a ele o apelido de Anjo da Morte. A família Ovitz provavelmente não teria sobrevivido se tivesse sido deportada em uma época em que Mengele não estivesse lá. Se Mengele não tivesse sido enviado para Auschwitz, a família Ovitz não teria sobrevivido. Obcecado pela reprodução da raça ariana, fascinado por anomalias e impulsionado pela ambição de alcançar o status mais alto entre os cientistas do Terceiro Reich, Mengele transformou a família Ovitz em cobaias favoritas. Durante os 9 meses em que estiveram detidos, ele os destruiu alternando experimentos cruéis com privilégios. Por um lado, eles eram bem próximos, mas ao mesmo tempo viviam preocupados, já que nunca sabiam quando ele decidiria fazer operações e experimentos neles. Como os Ovitz usaram a condição que tinham a favor deles? Mengele os poupou? Como se reconstrói uma vida quando ela é poupada pelo executor? Aqueles que sobreviveram por conta ou graças ao Mengele tinham que pedir que ele fosse levado à justiça e, ao mesmo tempo, admitir que deviam suas vidas a ele, o que os colocou em uma posição única. Esse filme conta a história do destino ambivalente e excepcional da família Ovitz. O destino decidiu que 7 deles teriam nanismo, assim como no conto de fadas, 7 homens e mulheres que sobreviveram à tragédia dos campos, onde a suposta monstruosidade que lá havia foi superada pela do executor e do sistema que ele defendia. Abençoados pelo mal. A história dos Ovitz começou aqui na vila romena de Rosavleia. Shimshon Isaac, o patriarca da família, nasceu em 1868, de pais de altura média, mas sofreu uma forma rara de nanismo. Por ser um homem com uma forte crença religiosa, ele se tornou um rabino e logo depois um badshan, um contador de histórias de comédia, animando casamentos e outras festividades judaicas. A missão dele nos casamentos era levar animação ao ambiente, ajudar a alegrar as pessoas e trazer um certo dinamismo para o evento. Ele também era um criador, um artista que compunha música e escrevia os textos que ele interpretava. Em 2 casamentos consecutivos, Shimshon Isaac teve 10 crianças, das quais 7 tinham o mesmo tipo de nanismo que ele. As outras 3 crianças tinham altura média. 2 homens e 8 mulheres. Rosika era a mais velha e Perla a mais nova. Aqui está ela em uma entrevista em 1999, 2 anos antes de falecer, na qual fala sobre o pai.
Ele era um grande rabino. Não digo isso só porque ele era meu pai. Eu nunca o conheci. Mas toda vez que esbarrava em alguém que o conheceu, a pessoa dizia o quanto ele era gentil e que não era coincidência eu ser como eu sou. Tendo herdado os dons artísticos do pai, a família Ovitz decidiu criar a trupe Lilliput nos anos 30. Cada membro da família tocava um instrumento musical. Eles animavam as festividades locais ao ritmo da música klezmer. Ainda hoje, as pessoas se lembram deles na cidade natal, Rožavléia. Sim, eu os conheci. Os 7 tinham nanismo, garotos e garotas. Conhecia todos eles. Sempre íamos vê-los porque eram bem pequenos. Um deles tocava saltério. Lembro que o instrumento era maior do que ele. Eu me lembro de falarmos dele com grande admiração. A mãe dele sabia que o palco era um local onde seriam respeitados, onde poderiam se tornar superestrelas. Nós íamos vê-los assim que voltavam das turnês. Pessoalmente, eu tenho um objetivo de enorme valor sentimental, que pertenceu à família Ovitz. É uma pequena coroa que foi usada pela Perla, a caçula da trupe Lilliput. Foi um presente à nossa comunidade de um dos descendentes da família Ovitz. A trupe Lilliput logo fez sucesso, e a família Ovitz levou o espetáculo em uma turnê por Romênia, Hungria, Tchecoslováquia e Ucrânia. A trupe Lilliput era a prova de que é possível ter sucesso, independentemente da sua situação. Os anos anteriores à guerra foram prósperos para a família Ovitz. A fama e o sucesso contrastavam profundamente com os eventos políticos assustadores que pairavam sobre a Europa. Hitler chegou ao poder em 1933 e invadiu a Polônia em 1º de setembro de 1939, levando à declaração de guerra no dia 3 de setembro. Menos de um ano depois, no dia 30 de agosto de 1940, após a segunda arbitragem de Viena, a Alemanha exigiu que a Romênia entregasse a Transilvânia à Hungria. O governo húngaro se recusou a dar nacionalidade húngara aos judeus da Transilvânia. Eles se tornaram apátridas. A repressão antissemita na Hungria foi uma das piores do leste europeu. Os judeus da Transilvânia foram divididos em 2 grupos. Aqueles considerados aptos a trabalhar foram enviados para servir na linha de frente do exército húngaro. Os outros, considerados fracos demais para trabalhar, deveriam ser entregues diretamente à Alemanha nazista. Se os judeus da Transilvânia fossem da Romênia, provavelmente não teriam sido deportados em 1944. Alguns deles conseguiram escapar cruzando a fronteira até a Romênia. Quando, em agosto de 1944, o rei Miguel I da Romênia deu um golpe e tomou o poder, ele colocou um fim à perseguição aos judeus. Mas, no período anterior, os judeus da Transilvânia foram todos deportados. Os Ovitz não fizeram parte daqueles que fugiram. Até continuaram em turnê por um tempo antes de retornarem à vila natal de Rožavléia. Foram obrigados por lei a usar a estrela amarela e foram forçados a entregar todos os objetos de valor às autoridades. No dia 15 de abril de 1944, os 650 judeus de Rožavléia se reuniram na sinagoga. Entre eles os Ovitz, é claro, mas também outra família que desempenharia um grande papel na história que estava prestes a acontecer. Os Shlomovitz eram vizinhos e amigos que ajudavam os Ovitz no dia a dia e até os acompanhavam na turnê.
Simon Shlomowitz e a esposa, tinham 3 garotos. O mais novo, Yehuda Shlomowitz, agora vive em Israel. Ele tinha 11 anos quando a deportação dos judeus de Rožavléia para Auschwitz começou. Os nazistas e os húngaros nos levaram da vila ao gueto de Maresh. A família Ovitz também foi mandada para esse gueto. A polícia húngara era extremamente antissemita e cooperava com os alemães. Os alemães não organizaram a deportação. Foi a polícia húngara que tinha um acordo claro sobre a população judaica. Eles os colocavam em fábricas de tijolo desativadas, perto das ferrovias. E quando os trens vinham, eles os carregavam. Bem diferente da França, onde havia 1.000 a 1.500 pessoas por trem, eles transportavam até 5.000 pessoas de uma vez para os campos de extermínio, sendo o principal deles Auschwitz, é claro. No dia 15 de maio de 1944, 3.500 judeus de 13 vilas da região de Rožavléia foram levados à estação de trem Viseu de Sus. A família Ovitz estava entre eles, e como de costume, eles não passaram despercebidos. Oficiais húngaros tiraram fotos com eles para caçoar da sua altura. Jornalistas no local tiraram essas 2 fotos que foram publicadas em um jornal local. O leal amigo Simon Shlomowitz os ajudou a subir no trem. E também embarcou com a esposa e 3 filhos. A viagem durou 3 dias. Tous les jours à Auschwitz arrivent. No verão de 1944, um grande número de pessoas eram deportadas todos os dias para Auschwitz. Digamos, de 6 a 10 mil pessoas todos os dias. Quando chegavam ao campo, os judeus deportados eram separados e categorizados imediatamente pelos médicos do campo. Os médicos estavam no centro do processo de extermínio. Por quê? Porque eram responsáveis pela triagem das multidões que chegavam todos os dias. Eram responsáveis por selecionar quem seria levado diretamente para a câmara de gás e quem seria submetido a trabalho forçado, sob condições terríveis, o que, na verdade, só acabava adiando a morte quase certa. Via de regra, eles selecionavam aqueles que consideravam aptos para trabalhar durante certo tempo no campo. Estava bem claro que todos que chegavam ao campo estavam destinados a morrer, seja sendo enviados à câmara de gás ou, algum tempo depois, por exaustão do trabalho forçado. Cientes de que se beneficiariam da impunidade total, esses médicos agiam de acordo com o que chamavam de ecologia de Auschwitz. Os médicos eram responsáveis pelos exames e pelo equilíbrio do que Robert Lifton descreveu como a ecologia de Auschwitz. A ideia básica que a SS teve era equilibrar o número de pessoas trazidas todos os dias ao campo com o número de pessoas que morriam diariamente.
Um médico judeu deportado disse mais tarde: o poder de um médico da SS era 1000 vezes maior do que o de um imperador romano. Porque, por puro capricho, eles poderiam ordenar a morte de não só um, mas de centenas. E nesse aspecto, Mengele desempenhou um papel importante. No campo Auschwitz-Birkenau, Joseph Mengele era um desses médicos todo-poderosos. Herdeiro de uma família bávara do ramo industrial, estudou medicina em Munique, onde defendeu uma tese sobre a diferenciação de raças. Em 1943, quando tinha 32 anos, ele se voluntariou para servir a Waffen-SS e pediu para trabalhar em Auschwitz. Foi imediatamente notado por sua ambição e crueldade. Mengele, de modo algum, foi um médico que se destacou pela qualidade do seu trabalho. Foi um daqueles médicos que talvez pudesse ter escolhido a decência, mas assim que entrou no mundo dos campos, seja pela escolha ou por uma ordem, usou a posição para saciar levemente, ou melhor, totalmente a sede por poder. Foi nesse seu mundo demente que a família Ovitz finalmente chegou um pouco depois da meia-noite, no dia 19 de maio de 1944. Perla não sabia onde havia chegado. Ela viu fumaça e cinzas voando pelo ar e se perguntou onde havia chegado. Disseram a ela que aquilo não era uma fábrica, e sim o túmulo de Israel, e que todos, incluindo ela, acabariam virando fumaça. Anos depois, Perla contaria a história de como viu uma forma humana saindo da chaminé. Quando chegamos em Birkenau, os nazistas abriram os vagões. Eles tinham cachorros e porretes. Começaram a separar as pessoas. Eles nos separaram dos nossos pais. Meu pai ajudou a família com nanismo a sair do trem. Eles não estavam conseguindo descer sozinhos. Naquela hora, meu pai foi interrompido por um dos nazistas. Um dos oficiais nazistas notou que éramos pessoas com nanismo com dificuldade para sair do trem. Fiquei no trem, vou ligar para o Mengele. Quem é Mengele? Ele respondeu, vocês vão ver. Esperamos lá com os Ovitz a noite inteira. Alguém viu essa família e entendeu o interesse que Mengele teria por eles. Todos disseram para si mesmos: Mengele ficaria furioso se ordenássemos a morte dessa família. O objetivo dos guardas da SS e de seus colegas era agradar Mengele. A família Ovitz foi entregue a ele como uma espécie de presente. Mengele era especialista em gêmeos. Ele estudava a ocorrência de características idênticas entre dois indivíduos. Isso era algo que interessava muito a ele, já que tinha o objetivo de desenvolver uma possível reprodução em massa entre as crianças da raça ariana. Quando os Shlomovitz viram que os Ovitz estavam sendo bem tratados, eles decidiram fingir que todos eram parte da mesma família. E a família Ovitz fez o mesmo. Então, quando Mengele os recebeu, ele acreditou que todos eram parte da mesma família. Naquela noite, Mengele recebeu 7 pessoas com nanismo. As irmãs de altura média com os maridos e filhos e os amigos da família, os Shlomovitz. Aos olhos de Mengele, todos eram parte da mesma família. Parte com nanismo e parte com altura média. Esse truque enganoso criado para mantê-los juntos possibilitaria que todos os 22 deles sobrevivessem a esse campo infernal. Mengele vai être berné.
Mengele foi enganado. Ele foi enganado pela cumplicidade das duas famílias, mas também pelos médicos deportados que trabalhavam para ele. Você precisa saber que Mengele, para realizar sua pesquisa, havia se cercado de médicos judeus que sabiam que a única chance de sobreviver era trabalhando para Joseph Mengele. Eles eram encarregados de monitorar os pacientes, fazer radiografias, tirar sangue e de fazer o controle médico geral dos experimentos realizados nos pacientes. Eles provavelmente notaram o truque usado para enganá-los, mas decidiram ficar calados. Quando ele nos viu chegando, disse: vou precisar de 20 anos para trabalhar em vocês. Naquela hora, nós pensamos: Deus, onde é que viemos parar? Naquela manhã, Mengele nos fez algumas perguntas. Ele queria saber o motivo de alguns de nós terem altura média e outros não. Ele ficou impressionado. Ele seria capaz de criar uma árvore genealógica e possivelmente decifrar o mistério de como o nanismo era transmitido. Ele estava totalmente fascinado. Estava diante de um caso de múltiplas características idênticas, de certa forma. Ele queria entender como e por que características particularmente visíveis, como o nanismo, poderiam aparecer em vários membros da mesma família. Na esperança de usar os estudos para encorajar a reprodução e multiplicação de características positivas que se encaixavam na imagem da raça ariana, como estrutura muscular e cabelo loiro. Ele queria saber como isso funcionava de uma perspectiva biológica. Ele sentia que tinha encontrado um tesouro. Ele sempre havia se interessado pelo nanismo e acabou diante de várias cobaias que poderia usar. Uma coisa única e muito interessante sobre o caso da família Ovitz é que, no geral, em quase todos os casos, médicos de experimentos da SS não faziam experiências em judeus, por um motivo simples e perfeitamente coerente do ponto de vista dos valores e da mentalidade deles. Os judeus eram uma mistura de raças de tantos lugares e eram tão diferentes da raça ariana que os resultados obtidos sobre sua biologia não poderiam ser adaptados à biologia ariana. Eles não são super-heróis, mas... Durante seus 9 meses de detenção, a família Ovitz se tornou a cobaia favorita de Mengele. O interesse talvez não estivesse apenas ligado à obsessão por características idênticas e pela reprodução da raça ariana. No geral, o mundo ocidental inteiro, na Europa e na América, era obcecado com o que as pessoas chamavam na época de monstros. Havia exibições de anomalias físicas. Era como um espetáculo. Era alvo de publicidade e da atenção da mídia. Também gerou uma economia a partir da segunda metade do século XIX na Europa e na América. Em outras palavras, a partir do momento em que começamos, segundo a lógica do darwinismo e do darwinismo social, a normalizar corpos e mentes para promover um ideal com o qual era preciso se conformar, ser atlético, ter uma alta performance, etc. Aqueles que não correspondessem a esse ideal se tornavam um objeto de entretenimento, atraindo a mídia e uma atenção mórbida. Antigamente, qualquer pessoa considerada diferente acabava em um espetáculo de circo. Isso nos leva a uma conclusão sobre a qual acredito que Voltaire escreveu e que pode ser resumida em uma sentença.
Pessoas gostam do diferente. As pessoas iam ao circo para ver diferenças. Mengele claramente fazia parte dessa tendência por ser um cidadão do mundo ocidental daquela era. Mas, como médico, ele também tinha um fascínio médico pelo diferente. Seu interesse é comparável ao de um empresário de circo. Ele tinha interesse em gigantismo, nanismo. Ele queria trabalhar para reproduzir um padrão biológico, estabelecido pelos nazistas em termos de saúde psíquica e física. Isso era bem claro. E para trabalhar nessa questão, ele escolheu estudar o anormal. Primeiramente para compará-lo e medi-lo em relação à norma. E depois para avaliar se o estudo da anormalidade poderia ser útil para a criação dessa norma. Da perspectiva de Mengele, o interesse na família Ovitz era duplo. Científico por um lado, interessante por outro. Mengele ficou impressionado com a família Ovitz. Os Ovitz eram uma família de artistas e usavam isso a seu favor. Eles eram ótimos atores. Eles faziam pequenos shows em Auschwitz na frente de Mengele. Eles cantavam e dançavam para que ele se divertisse. Mengele costumava visitar a família Ovitz quando estava de mau humor, para que colocasse um sorriso no seu rosto. Ele os mimava. Apesar da violência ser onipresente no dia a dia dos prisioneiros de Auschwitz, ninguém podia machucar a família Ovitz. Era proibido bater e usar o porrete neles. Eles eram queridos, precisavam ser bem alimentados. Matar qualquer membro da família Ovitz estava fora de questão. Certas vezes, Mengele favoreceu os Ovitz, mas não por ele ser bondoso. Ele queria deixar suas cobaias à vontade para que seus experimentos pudessem ocorrer nas melhores condições possíveis. Nós sabemos, pelos depoimentos que temos sobre Mengele, que ele sabia ser totalmente charmoso, sedutor, gentil, atencioso, carinhoso, especialmente com os sujeitos dos experimentos, as cobaias, as quais ele tentava tratar bem até que chegasse o momento de fazer operações nelas, o que ele fazia sem nem um pouco de hesitação. Ou até o momento em que decidisse se livrar delas ou ordenar a morte, o que ele também fazia sem escrúpulos. Então, aqueles que sobreviveram para contar a história, geralmente se lembram de ele ser um homem atencioso. Ele era elegante, bonito e culto. Ele sabia como falar e tranquilizar as pessoas, e ele havia desenvolvido boas habilidades sociais, educação, boas maneiras e gentileza, para servir à ambição desenfreada e ao cruel projeto biológico. Ele era um homem de grande beleza. Ele poderia ter recebido um prêmio por sua beleza. Nós sempre dizíamos uns para os outros: como pode um homem desse ser um nazista? E a família Ovitz logo notou o quanto teve sorte. Da caserna, conseguiram ver dentro das câmaras de gás e do crematório. Toda noite, desde a nossa chegada a Birkenau, um trem cheio de judeus deportados chegava. Os apitos dos trens eram tão altos que faziam o chão tremer. Os nazistas abriam os vagões. Havia um som terríveis de pessoas gritando, cachorros latindo. E quando amanhecia, não sobrava ninguém. Alguns eram enforcados. Alguns viravam fumaça no céu. Nós não sabíamos se íamos sobreviver ou morrer.
Todos os dias eles viam filas de homens, mulheres e crianças com ótima saúde física sendo levadas às câmaras de gás. E lá, en fait, au sein du camp, a situação dos Ovitz logo gerou ressentimento e inveja dentro do campo. Essa inveja se tornaria ódio. Por que essas pessoas que não têm uma boa condição física, que nunca deveriam ter entrado no campo, por que as deixaram entrar? Então, havia pessoas deportadas, mulheres deportadas, que diziam: como é que meu filho de 14 anos, que era bonito, tocava violino e piano, eu não estou inventando isso. Foram essas palavras de uma mãe deportada que disse: por que meu filho foi enviado para a câmara de gás e a família Ovitz não? Muitas famílias os invejavam. Insultavam eles, dizendo que eram os palhaços do Mengele. Outras pessoas achavam, pelo contrário, que eles já eram fracos o suficiente e mereciam esses privilégios. Os Ovitz até deram esperança para alguns deles. Eles pensavam, se uma família com nanismo consegue sobreviver, por que não conseguiríamos? Eles eram bem resilientes. A força vinha do fato de que eram unidos. O fato de terem permanecido juntos como uma família realmente os ajudou. Acho que li em algum lugar que a mãe deles pediu para que eles permanecessem todos juntos. Na realidade, muito poucos judeus deportados puderam permanecer com suas famílias. Quase nenhum. Eu acho que eles eram separados assim que chegavam. Eles separavam as mulheres, separavam as crianças dos pais. Eles puderam permanecer juntos como uma família, o que com certeza ajudou a continuar firmes, apesar dos olhares de desdém que recebiam dos outros prisioneiros. Eles não são super-heróis, mas sabem muito bem que o planeta é a nossa casa do futuro e que tem o poder para defendê-la. And I'm off on a mission to find out why they're endangered and what we can do to help them. Eles farão tudo o que for possível para salvar o lar deles e de todo mundo. Better late than never. Fins de semana contra as mudanças climáticas. Todos os fins de semana de outubro no National Geographic. Você sabe o que é o Combo Plus? É uma mega oferta para você curtir o Disney Plus e o Star Plus por um preço único. Eu tava ouvindo. Disney Plus. Sim. As melhores histórias do mundo. Sério? Star Plus. Filmes, séries. Será que eu tenho que fazer tudo? E os esportes ao vivo da ESPN. Agora sim eu vou me divertir. Uma oferta imperdível para ver o que você mais gosta. Quer um montão de coisas para ver por aí. Combo Plus. Assine agora. Se liga no que vem por aí no Star Plus. Sim, a NFL tá de volta. E o melhor basquete do mundo também. Pré-temporada da NBA. Antes da Copa, veja os maiores craques em ação. No Campeonato Espanhol, inglês, francês, italiano, Europa League e Conference League. Não perca a Labour Cup e a President's Cup de golfe. Os fãs da velocidade pegam carona com a MotoGP. Além da Copa do Mundo de basquete feminino e... Opa, como é que é? Você ainda não tem Star Plus? Em que planeta você vive? Houston, we have a problem. Até os astronautas já sabem. Para ver as estrelas de perto, é só ligar no Star Plus. This season, we're taking it up a level. I'm teaching my celebrity guests survival skills. Your life will depend on it. Then they need to face the wild alone. And failure is not an option. I'm sure if he's asking me to do it, I can do it, right? All of a sudden, he's gone. He doesn't even cook your breakfast or anything. Everything's lethal out here. Oh, God! Top of the internet! Celebridades à prova de tudo. Nova temporada. Estreia. Novo episódio. Sexta, às 10 da noite. No National Geographic. Ele vai em busca das tradições locais e novas técnicas. Mundo de sabores. Com Big Mo Kazan. 10 da noite. No National Geographic.
Esses olhares de desdém dos outros deportados retratam a ambiguidade da situação dos Ovets em Auschwitz. Apesar de terem sido privilegiados, de modo a causar inveja, não deixavam de ser cobaias. Durante 9 meses, tiveram que suportar os experimentos traumáticos ordenados por Mengele. Ele arrancava dentes e tirava nosso sangue sempre que podia. Ele pensava que encontraria respostas no sangue deles, no plasma deles. É por isso que tirava grandes quantidades de sangue deles. Fez vários testes neles de doenças sexualmente transmissíveis, por exemplo. Ele não era obcecado por sangue, mas ele precisava de algum material para entender o motivo de algumas pessoas nascerem com altura média e algumas nascerem com nanismo. Ele fazia muitas perguntas a si mesmo. Então, o submetia a exames de sangue, raios-x, medições. Mengele usava os Ovets a seu favor em sessões de humilhação pública, como forma de se gabar da importância de sua pesquisa à hierarquia e à comunidade científica do Terceiro Reich. Em 1º de setembro de 1944, foi realizada uma conferência onde Mengele apresentou seu trabalho a centenas de professores, médicos e oficiais da SS de toda a Alemanha. De repente, Mengele pediu para os Ovets se despirem. Eles ficaram chocados. Não estavam acostumados a receber essa ordem. Com uma vara, ele apontava para a árvore genealógica e dizia: esse daqui nasceu aqui. Esse teve filho com esse. Estávamos totalmente despidos, como recém-nascidos. Ficamos ali parados e estávamos tão envergonhados que estávamos suando, de vergonha e exaustão. No final, ele nos disse: vocês são pessoas boas. O problema dos judeus deportados que tiveram que lidar com pessoas como Mengele é que foram confrontados com o que eu chamo de mensagem dupla. A oficial, de acordo com a política do campo, que é uma mensagem de uma crueldade terrível. E a outra mensagem, mais insidiosa, que é uma mensagem sedutora. O relacionamento do Mengele com os Ovets era complexo. Desde que estivesse sob a responsabilidade dele, a família estaria segura. Mas é óbvio que também morriam de medo do Mengele. Sabiam que ele era um assassino que conduzia experimentos cruéis. Então, eles queriam ter um bom relacionamento com ele para não irritá-lo. Eles viviam com medo. O que diferencia a experiência dos Ovets é como era incrivelmente única. Não precisavam temer as enfermeiras, os soldados, os Sonderkommandos ou os capos. Eles tinham apenas um executor e ele era fácil de se identificar. Acho que li em algum lugar que ele tomava café da manhã com eles. Então, havia uma intimidade preocupante que foi criada, porque, ao mesmo tempo que eram íntimos, eles também viviam bem preocupados. Porque naquele dia ele poderia ordenar uma operação, um experimento neles. No auge do horror e da alienação vividos pelos Ovets, Perla conta que o menino mais novo da família, Shimshon, na época com 18 meses, um dia começou a chamar Mengele de papai. Consegue imaginar um animal como ele, um criminoso como ele? Ser chamado de papai era o auge do refinamento. Também era o auge do refinamento um grande criminoso pervertido ordenar que eu chamasse de, não sei,
mãe ou pai, ou qualquer coisa que quisesse ser chamada por sua vítima. Incrivelmente terrível. Eles eram completamente alienados e pensavam no Mengele todo dia. Foram totalmente alienados por essa pessoa que, ainda assim, salvou suas vidas. Perla Ovitz diria anos depois: nos aproximávamos dele como se fosse um rei, porque sabíamos que ele era o rei de Auschwitz. Humilhados e alienados, Perla e os Ovitz conseguiram enganar o executor a certa altura, ao fazê-lo acreditar que eles e seus amigos, os Shlomovitz, eram todos parte de uma mesma família. Eles desvirtuaram completamente o trabalho de Mengele, tornando-o inútil. O trabalho de Mengele era puramente e perfeitamente medíocre, apesar de ele ser extremamente ambicioso. Ele queria ser um professor na Universidade de Munique. Ele queria usar o trabalho de pesquisa nos campos de concentração para alavancar a carreira acadêmica. O trabalho era de uma mediocridade rara, primeiramente porque era obsessivo e sádico, em que o desejo de causar sofrimento muitas vezes teve precedência sobre o desejo de saber e o desejo de explorar cientificamente. Em segundo lugar, ele não se beneficiou do conhecimento sobre DNA, que se tornaria indispensável após 1945, em toda a pesquisa sobre hereditariedade. A falta de conhecimento sobre o que era hereditariedade e o que definia uma família geneticamente, em uma era pré-DNA, acabou gerando resultados médicos e científicos que eram totalmente ineficientes. Por fim, o caso da família Ovitz permitiu que pessoas de fora da família fossem salvas. Eles disseram que eram parte daquela família. Mengele não possuía nenhum método científico para determinar que não eram parte da família Ovitz. Dá para notar que era uma grande farsa. A que altura Mengele percebeu que havia sido enganado? Essa é a questão, porque lembre-se, quando Mengele foi embora de Auschwitz, ele cuidadosamente manteve os resultados de seu trabalho experimental, acreditando que poderia usá-lo. Eu adoraria saber quando ou se Mengele, nas profundezas da selva ou nas profundezas da América do Sul, quando ele descobriu que havia sido enganado, eu queria ter visto essa reação. Geographic. Em 1944, os soviéticos se aproximaram de Auschwitz. O Terceiro Reich era cada vez mais pressionado pelas forças aliadas e estava perdendo cada vez mais terreno. Aliados, Berlim, Auschwitz, Birkenau, aliados. Mengele sentiu essa mudança e decidiu fugir do campo Auschwitz-Birkenau. Em janeiro de 1945, os nazistas evacuaram o campo e começaram uma marcha interminável até Włocławski, a 56 quilômetros de distância. Apenas quem estava doente ou morrendo ficou no campo. A chamada Marcha da Morte havia começado. Os Ovitz sabiam que não seriam capazes de acompanhar o ritmo imposto pelos soldados aos prisioneiros famintos, esgotados pelo frio congelante. Há vários relatos de execuções sumárias pela SS, quando os prisioneiros não tinham mais força para continuar. Os motivos pelos quais os Ovitz puderam dar meia volta e retornar ao campo ainda hoje fazem parte dos mistérios aos quais eles devem sua sobrevivência. Então, eles insistiram em continuar no campo até os russos os libertarem no dia 27 de janeiro de 1945. Após a libertação, os Ovitz, os Shlomovitz e outros sobreviventes foram levados à Bielorrússia e à Rússia. Eles permaneceram lá por 7 meses, antes de finalmente poderem retornar à sua vila natal de Rosavleia. A vida lá havia mudado muito. As casas foram destruídas. Todos os pertences haviam sido saqueados. E a guerra havia causado muitos danos à mentalidade dos moradores locais. O antissemitismo latente, reforçado por anos de propaganda do Terceiro Reich, finalmente havia superado a perseverança da família Ovitz. Em uma manhã, um vizinho perguntou a eles: por que vocês voltaram? Estávamos indo tão bem sem os judeus. Eles tinham medo de serem mortos. Em primeiro lugar, a experiência deles marcou a partida para Israel.
Em segundo lugar, o público tradicional de judeus para quem a trupe Lilliput dirigia a mensagem artística não existia mais. E, em terceiro lugar, durante o período que passaram na Rússia, aprenderam como o sistema cultural comunista funcionava. Eles perceberam que a carreira deles não teria chance na Romênia, devido à censura comunista e o antissemitismo vermelho estabelecido após a guerra. Após esses meses difíceis na Transilvânia e um breve exílio na Bélgica e depois na França, a família Ovitz decidiu partir para outro lugar. E assim foram parar em Haifa. E sei que eles continuaram a fazer turnês, reconquistando seu sucesso. Apenas 3 meses após a chegada, eles começaram a trabalhar e a se apresentar por todo Israel. Eles fizeram sucesso por todo o país. Depois de chegar em Israel, em 1949, eles se apresentaram até 1955. Então, eles sentiram que era hora de deixar os palcos. Eles pediram um complexo com 2 cinemas, um abandonado e um em ordem. Eles os adaptaram e trabalharam durante alguns anos nesse cinema. Perla, por exemplo, vendia os ingressos e os outros cuidavam da comida. Finalmente, todos eles decidiram se aposentar. As famílias Ovitz e Shlomowitz, unidas por um destino em comum, se mantiveram próximas quando se mudaram para Israel. No dia da independência, meu pai e eu os visitávamos. Depois, eu continuei a ir com meus netos. Apesar de aos poucos terem conseguido seguir com suas vidas, é claro que foi impossível para eles se livrarem de Mengele. Toda noite, e às vezes de manhã, eu brinco com minha maquete ferroviária. Amo o barulho que faz, mas ainda assim me faz tremer. Então eu tomo um remédio para dormir e vou para a cama. E às vezes eu choro. Me lembro do que fizeram com meu povo e eu choro sem parar. Birkenau foi bem marcante. O caso do Mengele foi o de um homem com muito dinheiro que foi capaz de planejar a fuga de um modo racional, de acordo com os eventos. No final da guerra, foi para a Baviera, onde a família, dona de indústrias, morava. Ele era um dos acionistas da empresa. E o seu nome começou a ser reconhecido. E quando isso aconteceu, ele se retirou da zona dos aliados e então partiu para a América do Sul. Em 6 de junho de 1985, o corpo de um homem foi exumado no Brasil. A análise forense indicou uma probabilidade alta de ser Joseph Mengele. E foi confirmado por uma análise de DNA em 1992. Mengele morreu com 68 anos, sem nunca ter sido preso. Perla Ovitz confessou: "Chorei a noite inteira quando fiquei sabendo da morte do Dr. Mengele. O coração é o órgão humano mais estúpido.
Dr. Mengele tinha um coração de pedra, mas o meu é de carne e sangue. Ela foi muito racional, pois achava que Mengele havia salvado não só a ela, como toda a família. Por que ele fez isso? Temos que olhar para o interior de Mengele. Por que não ordenou a morte dessa família antes de deixar Auschwitz? Não dá para saber. Simplesmente não dá. Você precisa entender que, na realidade, ela deve a sobrevivência não ao Dr. Mengele, que foi um homem abominável, mas ao interesse que ele tinha por ela. Mas na cabeça dela, foi ele quem a salvou. Foi ele quem a deixou sobreviver no ambiente cruel do campo de concentração, bem ao lado do campo de extermínio de Birkenau. Eu chamaria isso de influência psicológica. No relacionamento de um executor com sua vítima, existe um fascínio, existe uma empatia destrutiva. O termo mais apropriado é empatia destrutiva. Por exemplo, ela não consegue deixar de sentir certa empatia por ele. Por isso, ela chorou quando ele morreu. Mas, por outro lado, ela não foi enganada. Ela sabe muito bem que ele tentou destruí-la. Mas há uma dívida, há algo profundamente marcado dentro dela. Como alguém consegue seguir com sua vida carregando essa dívida? Como você reconstrói a vida quando foi poupada por seu executor? O julgamento póstumo de Josef Mengele ocorreu em Jerusalém em 1985. Havia um senso de ambiguidade, porque Mengele era considerado o pior dos executores e aqueles que sobreviveram por uma razão ou outra por conta do Mengele, ou graças a ele, bom, tiveram que pedir que ele fosse julgado e reconhecer que lhe deviam a vida. Então, era uma posição muito única de se estar. Perla Ovitz disse: lamentei Mengele não estar presente em seu julgamento. Queria tê-lo visto sentado lá, dia e noite, escutando o que tinham feito com a gente. Eu teria mostrado a ele as minhas cicatrizes e descrito minhas doenças. Teria contado a ele sobre meu coração enfraquecido e minhas pernas que não me aguentam mais. Mas se os juízes me perguntassem se ele deveria ser enforcado, teria dito a eles para soltá-lo. Eu fui abençoada pelo mal, e Deus irá julgá-lo por isso. Em 2001, Perla Ovitz faleceu aos 90 anos. Ela foi o último membro da família Ovitz que esteve em Auschwitz. Mas a memória dos Ovitz está viva e é celebrada até hoje. Os instrumentos musicais, relíquias de um passado glorioso como artistas, estão em exibição no Museu Yad Vashem Shoah em Jerusalém. Alguns de seus descendentes ainda cuidam dos túmulos e organizam encontros regulares para contar e passar adiante a história. E em Rosavleia, a vila natal, os Ovitz se tornaram lendários. Sempre disseram que a vila foi criada pela filha de um homem com gigantismo chamada Rosa Rosalina. Hoje, dizem que ela recebeu ajuda em sua tarefa, de uma família de 7 membros com nanismo.
Na realidade, durante a existência, seja através da trupe Lilliput enfrentando Mengele no inferno dos campos ou quando reconstruíram a vida em Israel, eles foram capazes de transformar uma suposta fraqueza em força.